Muito bem, pessoal, e assim começamos a jornada. Bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Gamer Profile, um show que é dedicado a gente fazer um 360 e conhecer mais sobre um convidado, né? Vai ser somente uma pessoa que vai estar aqui comigo em cada ocasião. Nesse primeiríssimo episódio, eu tinha um plano e eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês, mas eu não vou. Eu tinha um convidado muito querido que eu gostaria que participasse aqui comigo, mas infelizmente circunstâncias da vida não permitiram que isso acontecesse. Então esse aqui é o meu plano B. Não tem tu, vai tu mesmo, né? O primeiro Gamer Profile então vai ser comigo. Vai ser um episódio mais curto que o normal. Eu imagino que os outros episódios durem aí, vamos dizer, entre 40 minutos a 2 horas, dependendo da disponibilidade do meu convidado, porque conversa a gente tem para sempre, principalmente sobre o que a gente ama na indústria de games. Com isso dito, então vai ser um monólogo aqui, um episódio um pouco menor, mas eu espero que você curta poder conhecer um pouco mais do entrevistador, porque normalmente nesses shows a minha expectativa não é compartilhar muito da minha vida e das minhas coisas. Eu gostaria de saber da pessoa. O Gamer Profile é o perfil do meu convidado e não o meu. Com isso dito, como eu sou o meu convidado nesse episódio por circunstâncias aí que fugiram um pouco do meu controle, e eu tinha um compromisso de poder começar esse projeto hoje, está aqui o episódio número 1. Então, para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Celso O'Donnell, eu tenho 45 anos de idade e com 19 anos de idade eu saí do Brasil. Eu morava no Rio de Janeiro, eu sou cria do Meyer. Quem mora no Meyer não bobeia, não vacileia, não pega mocreia e anda de 606. Com isso dito, com 19 anos eu vim para os Estados Unidos. Eu dediquei aí, eu vivi uma boa parte da minha vida nos Estados Unidos, em Massachusetts. Depois eu passei um ano no Texas e depois eu passei agora os 10 anos que eu tenho, quase 11 anos, na Califórnia. Essas transformações, não transformações, como é que é a palavra que eu quero usar? E como eu já saí do Brasil há muito tempo, às vezes eu dou uma empacadinha numa palavra ou outra. Peço desculpas adiantado, mas infelizmente é o melhor que eu tenho para oferecer e eu agradeço a compreensão se você está disposto aí a seguir nessa jornada comigo. Bom, eu acabei indo morar no Texas. Não, quando eu fui para Massachusetts, eu fui para Massachusetts porque tinha uma pessoa conhecida minha ali que aceitou me receber e me ajudar no início da minha vida nos Estados Unidos, mas eu fiz a minha vida lá, fiz a minha rede de amigos, conheci pessoas muito queridas e estabeleci a minha vida lá. Com isso dito, eu em 2014 eu tive a oportunidade de largar o ramo de trabalho que eu tinha, que não era grandes coisas para falar a verdade, e viajar numa aventura com uma companhia chamada Blizzard Entertainment. Você já deve conhecer a empresa que faz World of Warcraft, que faz StarCraft, que fez Heroes of the Storm, que faz Hearthstone, que faz Overwatch. Imagino que você já conhece essa companhia. E eu tive a oportunidade de começar ali na base mesmo como Customer Service deles, né? Eles chamam de GM, Game Master, né? E foi uma aventura muito legal. Eu passei um ano no Texas, depois de um período muito memorável lá, eu tive a oportunidade de entrevistar e ser aceito para uma posição de gerente de comunidade ou Community Manager, né? Como é conhecido também. E onde a minha responsabilidade era cuidar de Diablo 3 e de Overwatch, né, que na verdade nem sequer tinha sido lançado. A primeira propriedade intelectual da empresa em 17 anos foi uma grande responsabilidade e o meu foco era a América Latina, em especial o Brasil. Eu tinha uma pessoa do meu lado que cuidava do que a gente chamava eles devem chamar ainda, né, de Spanish Speaking Americas, né, a parte das Américas que falam espanhol, Américas que eu digo continente. E eu tive uma carreira memorável dentro da Blizzard, eu passei 10 anos lá. Eu acho que em outro momento eu posso falar cada posição que eu fiz, né? Eu tive várias roles lá, mas se eu puder falar resumidamente, foi um ano de Game Master, né? De Customer Service. Depois foram 3 anos como Community Manager de Overwatch e Diablo 3. O maior foco era de Overwatch, com certeza, mas Diablo 3 era uma parte das minhas responsabilidades. Depois eu fui por um ano eSports Manager de Overwatch, ajudando a Overwatch League, mas cuidando diretamente da série Contenders, né, Overwatch Contenders para a América Latina. Depois disso eu virei um Community Manager servindo todas as franquias. Foi um período transitório muito grande da companhia, em 2019, quando teve layoffs em massa.
E depois, na minha última posição dentro da Blizzard, eu passei 3 anos. Essa posição anterior, eu passei mais ou menos uns 2 anos. E depois eu passei 3 anos como um gerente de comunidade global. Lembra que antes eu era da América Latina. E depois global para Hearthstone, que é uma franquia bem nova para mim. Eu tinha trabalhado com franquias muito diferentes. Era uma franquia free-to-play, que você tem microtransações diferenciadas do que eu estava acostumado, você tinha um público muito diferente e mecânicas, é claro, muito diferentes, porque é o maior card game digital do mundo, não físico, digital. Depois disso, né, a gente teve aí demissões em massa mais uma vez. Eu fui impactado, mas está tudo bem. Isso abriu as portas para que eu pudesse explorar novas possibilidades, aonde eu tive a oportunidade de trabalhar também com a Santa Mônica Studio e dar suporte para eles para o porte de God of War Ragnarok para PC. Foi uma experiência curta, foram apenas 4 meses, mas mesmo assim memorável. Eu tive a oportunidade de estar exposto a muitos processos novos e eu tenho bastante orgulho disso. Então esse é um snapshot da minha carreira, uma foto rápida que passa pela minha carreira inteira. E dentro desses 11 anos aí de carreira, eu fiz muitas amizades, eu tenho muitas pessoas interessantes que eu gostaria de trazer para cá. E existem muitas pessoas, assim, de muitos ramos. Eu penso em, primeiro, grandes amigos, pessoas com quem eu tenho muita afinidade, que a gente tem uma conversa muito redonda e muito bacana. Então essas pessoas não são necessariamente de influência dentro da área de games, não são profissionais de games, não são grandes youtubers nem nada. São pessoas que são grandes amigos meus e que eu acho que podem trazer uma conversa muito rica dentro dessa proposta que é o Gamer Profile. Além disso, aí sim, você tem os networks que eu fiz e até amizades em alguns casos com geradores de conteúdo, com criadores, tanto no YouTube, no TikTok, na Twitch. E são pessoas com quem eu quero conversar com um teor profissional mesmo, entender aonde é que eles sentem que está o ecossistema do que eles estão fazendo, o que está bacana, o que não está, mas mais do que tudo, conhecer a jornada dessas pessoas. Além disso, é claro, conversar com profissionais da indústria, pessoas com que eu tenho contato, que eu tive contato e que eu vou estabelecer contato, porque parte do que a gente vai estar fazendo aqui é conhecer pessoas e estar networking e crescer o programa, desculpe, com mais pessoas interessantes. Mas quando a gente fala de profissionais da indústria, eu não só estou falando o cara do marketing dali ou o desenvolvedor dali. Eu estou falando também de pessoas de outras partes da indústria, como, por exemplo, atores que fazem voz para jogos, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de network e fazer um contato muito bacana com muitas dessas pessoas, principalmente voltadas ao mercado brasileiro. Então eu tenho muita vontade e eu acho que vão ser conversas muito ricas para a gente entender um pouco mais do lado deles e da percepção deles sobre a indústria. Bom, pessoal, resumidamente é isso. Eu vou daqui a pouco entrar para gravar o segundo episódio do Gamer Profile, por isso que se vocês estão olhando a versão de vídeo aqui, estão vendo que eu estou olhando para a hora, porque eu quero poder me preparar e poder dar um ambiente muito agradável para o meu convidado ou a minha convidada, para que a gente tenha um papo muito legal. Quero repassar a pauta e essa é mais uma coisa legal que eu gostaria de comentar com vocês por transparência. Absolutamente todas as conversas que a gente vai ter no Gamer Profile, elas vão vir de uma pauta. E essa pauta vai delinear o que a gente quer conversar e o que a gente não quer conversar. Eu quero deixar muito conforto para o meu convidado ou para a minha convidada de somente falar de assuntos que fazem sentido. Do meu lado, que já está na template aqui que eu criei, realmente como eu trabalhei para a Sony e para a Microsoft, entre aspas, porque a Blizzard ela foi adquirida pela Microsoft 6 meses antes de eu ser desligado da companhia, eu só tenho que articular muitas coisas com muita precisão, porque eu assinei muitos documentos que protegem a companhia e eu longe de querer trazer qualquer tipo de conflito entre eu e a companhia. E isso serve tanto para a Microsoft, tanto para a Sony, por mais que eu tenha passado muito menos tempo na Sony do que na Blizzard ou na Activision, na Microsoft. Você tem várias subcompanhias aí que você pode apontar, tá? Mas todos os episódios terão uma pauta pré-definida, onde o convidado também vai ter a oportunidade de ir lá e colocar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer conversar e o que ele não quer conversar. O conforto do meu convidado, ainda mais porque a gente vai estar fazendo isso
em live stream, é muito importante que esse meu convidado ou convidada esteja muito confortável com o que a gente vai conversar. Uma outra coisa que sempre vai estar na minha pauta como template é que esse aqui não é um ambiente político. Então a gente não quer encorajar de forma alguma debates políticos, a não ser que eles sejam muito pertinentes para a conversa que a gente está tendo. Então, se eu estou conversando com um profissional, por exemplo, de um jogo que vai ser lançado para os consoles, e ele está preocupado com o mercado norte-americano devido ao aumento do preço dos consoles, baseado no fato que o presidente dos Estados Unidos trouxe tarifas aonde aumentaram esses preços, isso é pertinente, é interessante para a gente conversar, mas o mérito de esquerda ou direita, e isso aí não é uma coisa que a gente vai priorizar aqui. Existem muitos outros ambientes aí, muita gente querendo opinar nisso. Eu não me sinto qualificado e, honestamente, não quero. Eu quero trazer aqui um ambiente tranquilo, leve, que a gente possa ir profundamente em conversas, mas ao mesmo tempo com uma certa leveza. Eu quero trazer uma alegria, um sorriso e talvez algum insight bacana para você que curte a indústria de games, não só jogar o joguinho, curte a indústria de games e gosta de conversar com pessoas interessantes, o que eu tenho muita certeza que os meus convidados serão. Com isso dito, eu acho que eu já vou terminar esse episódio aqui. Mais uma vez, esse episódio é muito curto. Ele é mais introdutório, então, do seu apresentador aqui, o Celso O'Donnell. Você pode ter certeza que alguns dos meus convidados vão me chamar de humildaço ou de humildes. E isso aí tem muito a ver... Bom, vamos falar então do humildes rapidamente, né? Quando eu entrei na Blizzard, eu tive um nome fantasia chamado Rise of Them, porque todos os GMs, os Customer Service Reps, eles têm um nome fantasia. Isso é tradicional da companhia. Não vou entrar nos méritos do porquê isso existe ou não, mas acho que você consegue conectar os pontos aí. E quando você entra para o time de community, de comunidade, né, de gerenciamento de comunidade, eles encorajam você a você mesmo criar o seu nickname. E na época, né, eu tinha outros community managers na minha volta, eu vi o nome deles, o estilo que eles faziam, eu falei, quero fazer uma coisa um pouco diferente. E aí eu botei humildaço, que era uma brincadeira que eu tinha, eu falava, não, eu sou humilde. Então eu falei, vou em cima disso o máximo possível. Então ficou Community Manager humildaço e a galera acabou diminuindo para humildes. Então todo mundo com quem eu conversar, que eu conheci na época da Blizzard, provavelmente vai me chamar de humildes. Poucos deles me chamarão de Celso. Com isso dito, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu tô a 30 minutos de fazer a minha entrevista com a minha primeira convidada, então já posso falar que é uma mulher, a minha primeira convidada. É uma pessoa que é muito interessante, eu conheci recentemente pelo TikTok, eu nunca tive uma conversa com ela, então vai ser bem interessante, assim, ao mesmo tempo que eu vou conversar com pessoas aqui que eu conheço há 10 anos, ou até mais, eu posso também, irei conversar com pessoas que eu estou conhecendo pela primeira vez. Então, eu acho que vai ser um ambiente muito interessante. E eu espero de coração que vocês gostem desse conteúdo. Eu estou colocando todo o meu coração nisso. E eu realmente espero que, se você assista isso ao vivo, se você assista isso depois editado para o YouTube em cortes, ou no TikTok, ou se você vai assistir isso, ou ouvir simplesmente num podcast, eu espero que seja uma coisa prazerosa, espero que seja leve, que se você está no seu trânsito, que seja um passatempo legal, se você está na academia, e se você está cozinhando, seja lá o que for, eu espero que seja leve, espero que seja agradável, tá? E a última coisa que eu vou dizer, eu faço essa entrevista, todas essas entrevistas, esses podcasts, eu vou fazer com o meu cachorrinho Pipoca, de 15 anos e meio aqui embaixo. Ele tá um pouco debilitado pela idade dele, ele usa fraldas e tudo, e eu com frequência preciso ficar olhando para baixo aqui para poder ver se está tudo bem com ele. Uma prioridade muito grande que eu tenho é dar muito conforto e carinho para esse cachorrinho, porque ele sempre fez isso por mim. E eu, como dono dele, tenho essa responsabilidade. Talvez ele apareça na live algum dia para poder dar um oi aí para vocês. Com isso dito, agora realmente eu preciso desligar. Tô satisfeito com esse primeiro podcast, mesmo que sozinho, é um pouco estranho, mas eu gostei dessa introdução. Espero que você tenha gostado também. E se esse conteúdo bate com você e você acha que é positivo, eu peço para você que você considere dar um joinha no vídeo, fazer toda aquela interação que faz com que o algoritmo sinta que esse é um conteúdo bacana e tente apresentar para um novo grupo de pessoas. E é claro, se você se sentir confortável à vontade, apresente esse podcast para outras pessoas também. Com isso dito, pessoal,
eu vou sempre terminar o meu podcast falando exatamente a mesma coisa para vocês. Primeiro, o meu muito obrigado por você estar aqui comigo. E segundo, o meu muito obrigado de novo. Por quê? E essa frase que eu ouvi recentemente de um cara chamado John Cena, não sei se vocês conhecem, ele é um pro wrestler aqui dos Estados Unidos. Ele é um cara bem interessante, não a persona dele, mas o ser humano John Cena. E ele falou numa entrevista recentemente uma coisa que me tocou muito e eu quero compartilhar com vocês, que é a coisa mais preciosa que você tem na vida é o seu tempo. Não é o seu dinheiro, não é nada. A coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo, porque sem tempo você não tem nada na vida. Com isso dito, como a coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo, muito obrigado por você escolher usar o seu tempo para estar aqui comigo, tá bom? O meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Gamer Profile Podcast. Eu sou o Celso O'Donnell, um abraço, tchau, tchau.